Vamos ler aqui 13 versículos da carta que eu acredito muito que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, capítulo de 11. Hebreus capítulo 11, amém? Glória a Deus. Todos encontraram a verdade, digam amém? Diz assim, irmãos, começando do versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que ele já era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Quem já leu a carta de Paulo entende qual o propósito dela. Com certeza, se não todos nós, ou a maioria, com certeza já leu esse capítulo de número 11. Porque é justamente aqui onde o apóstolo Paulo, ele conceitua fé. E aqui também ele vai trazer, demonstrar exemplos de pessoas, de homens da antiguidade que venceram por fé. Quando ele já começa muito bem, porque ele já começa conceituando, dizendo o que é fé. E nós vemos aqui um conceito muito maravilhoso, dizendo que a fé, ele é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é andar no escuro, sabendo que você não vai errar o caminho. Isso é fé. A fé, ela paira o desconhecido, não a incerteza, o desconhecido. Porque se tiver incerteza, já não é fé. Porque a fé justamente é a convicção, é a certeza. Muitas das vezes eu já preguei aqui, vocês já me ouviram dizer que muitos de nós de fato não temos fé em Cristo. Por que eu disse? Em muitas pregações e testifico muitas das vezes, por causa do desespero que paira na alma humana. Porque se Deus, se Cristo é a garantia de que aqui na terra Ele estará conosco, Ele nos fortalecerá, Ele nos sustentará, Ele é o nosso Deus
Deus. Eu não digo nos eximir do problema. Eu não digo que nós não iremos passar por problema. Eu não digo isso, por quê? Porque a Bíblia não diz. A Bíblia diz, num dos versículos mais conhecidos da palavra, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, disse Jesus: tenho-vos escrito isto para que em mim, Jesus, tenhais paz, vírgula, ponto e vírgula, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um dos versículos mais conhecidos. É Deus, através de Cristo, dando-nos a garantia que, em detrimento da luta, em detrimento da prova, em detrimento da dificuldade, independente do vendaval, independente do deserto, independente do vale, independente da dor, Deus estará com a igreja. E o que é isso, irmão Desi? É fé. É acreditar. A fé é isso. É andar no desconhecido, mas sabendo que o final é certo, não é duvidoso. E aqui ele nos traz exemplos de pessoas. Eu li apenas até o versículo 13, mas há inúmeras de pessoas que se você ler dele, se você for ler todo, melhor dizendo, você vai chegar numa parte que ele vai dizer. E muitos outros, ele começa a dizer nomes de heróis da fé. E muitos que ele não cita, mas apenas cita fatos que aconteceu tais pessoas. E quando nós vemos aqui esse conceito de fé, ele começa falando da criação. Ele fala justamente, ele diz, pela fé entendemos que os mundos, foi só o mundo, foi os mundos no plural, pela palavra foram criados. Ele diz uma expressão que a teoria de Darwin cai por terra. Ele diz justamente aqui no versículo 3: porque pela palavra foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, ele não evoluiu. A teoria de Darwin cai por terra, da evolução, não. Ele não foi criado, os mundos não foi criado daquilo que é aparente. Por quê? Porque quando você lê Gênesis, o livro do início, o livro do começo, você percebe Deus lançando uma palavra que quando você vai estudar o hebraico, você vai entender que aquela palavra é obara, é Deus criando do nada. E a expressão aportuguesada diz: haja luz, e houve luz. No original, bara, Deus também usou para fazer, e fez o homem do pó, mas para criar Deus usou do nada. Meu irmão, quando eu disse que quando eu olho para a vida de alguns crentes, identifico que de fato ele não tem fé, porque quando o escritor vem dizendo que Deus fez os mundos, não daquilo que é aparente, mas de nada. Oh meu Jesus, me ajuda. Será que Deus, entenda meu irmão, entenda isso, será que Deus não pode mudar uma situação difícil? Será que Deus, aquele que fez os mundos de nada, será que Ele não pode pegar um coração puro e transformar? Será que Deus, a palavra dele é o martelo que esmiuça a vida? Será que Ele não pode tratar? Meu irmão, analisando a biografia de alguns homens, eu vou usar só a Bíblia para não falar a historicidade da Bíblia, mas pegando a biografia de alguns homens, eu vou pegar Paulo, o homem que segundo a lei religiosa aos extremos, ele fala da linhagem Benjamim de nascimento, hebreu de hebreu, segundo a lei fariseu, conservador, zeloso de Deus, achava que estava bom porque ele era religioso, ele obedecia os preceitos, ele obedecia a lei de Moisés, ele não entendia a revelação de Jesus. O homem que tinha autoridade para pegar cristão, amarrar, prender, e segundo a Bíblia, no primeiro martírio catalogado na Bíblia, no livro histórico do Antigo Testamento, chamado de Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho segundo escreveu Lucas, depois de um tempo dividido, mas era para quem não sabe, era uma coisa só, mas depois dividido ficou o Evangelho de Lucas e o livro assim chamado, o único livro histórico
do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, que segue fielmente uma sequência de fatos. Diferente dos evangelhos, que ele conta o fato aqui, passa 6 meses, 1 ano, conta outro fato e entra em desconexo. Esse homem amado, com carta, com autorização, ele vai até os irmãos para o prender em Damasco, e no caminho Jesus se revela a ele, é por se dizer o lapso temporal. 11 anos se fazia que Jesus já tinha morrido, a cidade e a assunta do céu. 11 anos, quantos anos? 11 anos. E ao meu ver, pela biografia, um homem rude, zeloso na sua crença em Deus, da forma que ele achava que era, e sabendo ele, na sua sã consciência, pensando ele que estava fazendo certo, ele achava que estava certo. E ele vai lá com autorização do sinédrio, do sumo sacerdote, da cúpula, para prender cristão, e no meio do caminho, quantos anos que Jesus tinha morrido, a cidade da Assunta Céu? Segundo os estudiosos, 11 anos. Jesus se revela no meio do caminho e grita em alto e bom som, e segundo os textos, todos ouviram, segundo outros textos, só ele ouviu. E ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é a voz. E ele pergunta: quem é, Senhor? E ele a voz faz questão de dizer: eu sou Jesus. Por que a voz não disse assim, ó, eu sou o Cristo? Por quê? Porque Paulo sabia pelas escrituras quem era Cristo. O que é que Paulo não sabia? O que Paulo não sabia era que o Jesus de Nazaré era o Cristo. Era isso que ele não acreditava. Foi por isso que Jesus disse: eu sou Jesus que fala contigo. Ele não fazia, ele não cria que aquele Jesus de Nazaré, aquele Jesus da cidade pobre de Nazaré, era o Cristo de Deus, era o prometido de Deus. E na mesma hora, e eu estou falando justamente com muitas das vezes nós não crer. E eu falei que pela palavra do nada Deus faz mundos. E eu falei dando exemplo de homens, e peguei a biografia de Paulo para dizer, embora que ele fosse duro, e a palavra foi essa: olha, duro é para você, viu, seu Saulozinho, recalcitrar contra os angrilhões. Jesus estava querendo dizer assim, ó, duro é para você se endurecer o cangote, caba besta, porque eu pego você com todo o seu orgulho e jogo no chão e digo que você não é nada sem a minha presença. Aleluia. Não existe, meu irmão, nem um homem nem uma mulher soberba ao ponto tal que quando se bater com Cristo não vá para a lona. E não é porque Deus não faz, porque Ele não quer. Porque se Deus quiser, Ele ache. E não tem coração duro que não se volte quando Deus resolve se agir. Não tem ninguém. Tu podes conhecer alguém que peita Deus? Não, ninguém é assim. Meu irmão, pode ser o orgulhoso que for, quando Deus bate de frente, meu irmão. Eu vou pegar outra biografia para você entender, que você já leu Nabucodonosor. Meu irmão, o homem que criou um jardim, segundo a história, esplêndido, um jardim flutuante, surreal e inimaginável, Babilônia. Embora que hoje, segundo as profecias de Jeremias, que não acreditaram, lá é um deserto. Porque Deus falou, não acreditou, hoje é só deserto, mas era inimaginável. E numa certa feita, você já leu, está no livro de Daniel, ele olha e diz: olha, grande Babilônia que eu construí. Olha o esplendor do meu reino. Ele começa a se orgulhar. E da mesma forma
qual ele escuta uma voz vindo dos céus. A rema é Deus por ir na terra, aleluia, falando ao homem, falando a ele, mas desta forma de juízo. Ele diz: a ti, ó rei Nabucodonosor, te digo, 7 tempos passarão de ti, 7 anos, até que tu reconheças que o Altíssimo Deus tem poder sobre todos os reinos, e ele tira e ele dá a quem quer. Esse é o Deus que tu serve, igreja. Esse é o Deus que tu aceitou. É o Deus que não tem ninguém soberbo que diante dele fique de pé. Não existe. Diga pro teu irmão: não existe. Diga: não existe. Não existe. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Não existe, irmão. É por isso que eu te convido a crer. É por isso que eu te convido a acreditar na ação de Deus. É por isso que eu te convido a crer que o Deus que tu serve, ele não fica acontecendo as desgraças acontecer e dizer: estou feliz. Não, meu. Não. É bem verdade que Deus, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são de geração em geração. Mas entenda em nome de Jesus. A misericórdia do Senhor tem fim. Após a misericórdia começa outra carreira. Qual? Juízo. A misericórdia do Senhor vem misericórdia, vem misericórdia, vem misericórdia, vem misericórdia. Quer não? Juízo. Deus é tão bom que ele fala, Deus é tão bom que ele avisa, Deus é tão bom que ele adverte, Deus é tão bom que usa na palavra, usa profeta, usa na visão, usa na revelação, ele usa em sonho e te avisando, e a pessoa fica fazendo ouvir de mercador. Aí é necessário Deus mandar seres inanimados. Outra biografia: Balaão e jumento, né? Oh, meu pai, graças a Deus. Se eu fosse o Balaão, dizer: graças a Deus, jumentinho, que tu viu, porque eu já estou cego. O anjo disse, meu irmão: ah, se não fosse a jumenta, eu tinha te partido, desviado, era no meio, porque eu sou o anjo do juiz enviado por Deus. E era. Irmão, como é que eu faço para sair do juiz de Deus? Antes certinho, meu filho. Porque a vida, a continuidade de uma vida em pecado atrai o juízo divino. Meu irmão, é a mesma coisa. Quem é mãe e pai? O filho faz uma coisa, mãe: menino, faz não. Misericórdia, misericórdia. Aí o menino, né? Aí a mãe igual Deus: faz isso não, menino, misericórdia, né? O menino é uma besta, né? Aí a mãe acaba misericórdia: peço ruim, pá, juízo. Mesmo jeito. Misericórdia, esgotou, juízo. Pá! Irmão, mas é do mesmo jeito. Meu irmão, eu entrei no juiz demais, viu, com a mãe mesmo. Eu tava desobediente, peraí. Crescer e multiplicar, encher a terra. Então, tô menino. Foi 8, 4 homens e 4 mulheres, morreu o homem. Meu irmão, quando ia apanhava os 3. Eu disse: eu quero apanhar primeiro. Por quê? Era estratégia. O primeiro apanha menos, porque ainda tem mais ganho para bater. Não tem irmão que tá ganho para bater em 3. O último apanhava mais. Tá cansado. Era o primeiro, né? Juízo. Vai. E assim foi, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com toda a riqueza, com toda a fama, com toda a glória. Foi para Londra, meu irmão. Meu irmão, como se você aprender a ler a Bíblia, analisando e aplicando na sua vida, meu irmão, você melhora muito na presença de Deus. Porque quando você
homens desses, você começa a dizer, misericórdia de mim, Jesus. Oh meu Deus, me ajuda. Aí você começa a andar bem devagarzinho, bem no fino, devagar. Quando receber a profecia de Elias, ficar bem quietinho. Aí, e montar lá de novo. Deus amado, Ele sempre usa alguém para nos alertar, para dizer, meu filho, não vá por aqui não, esse caminho é ruim, esse caminho não presta não, o final é morte. Por quê? Porque muitos se esquecem de viver pela fé. Balaão orou, pediu, Deus ia morrendo. Segundo a Bíblia diz que ele era profeta, outro diz que ele não era nem profeta nem nada, era muito adivinho. Outro diz que ele não era nem profeta nem adivinho, era feiticeiro. Não importa, eu só sei que o juiz chegou na vida dele. O que nós vemos aqui, amado, aqui do nada, esse Deus criou os mundos. Interprete mundos da forma que você imaginar. Mas um dos mundos que nós vemos foi justamente a palavra. É justamente através da palavra ele gerou a terra, ele age. Quando nós vemos aqui falando em relação a Abel, pela fé oferecer a Deus o maior sacrifício do que seu irmão. Quando você vai ler a história também desses dois irmãos, quando você lê desatento, você vai dizer, rapaz, mas Deus, por que Deus não quis a fé de Caim, rapaz? E preferiu do irmão. Porque ele tirou das primícias dos melhores. Quando você vai entender, lê com calma, você vai entender o que eu vou lhe dizer. Já o irmão dele pegou não das primícias, não dos melhores. Ele pegou do campo. Pegou qualquer um que deu e trouxe. E Deus se agradou porque ele trouxe das primícias. Ele vai falar de outro personagem chamado Enoque. Que esse homem é um grande enigma. Que eu tenho um conceito particular. E dizer que Enoque não foi para o céu. Se você perguntar, eu digo e mostro aqui na Bíblia. Agora no momento, tem tempo. Mas o que a Bíblia diz aqui, se você entender, se eu lhe perguntasse aqui, só para colocar um ponto de interrogação na cabeça dos irmãos. A Bíblia diz, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Aí eu pergunto, Enoque morreu ou não morreu? Não morreu. Quem mais não morreu? Só na própria palavra que eu li já cria um conflito, porque no versículo 13 diz, todos estes morreram. Este quem? Estes que eles tinham falado. Se Enoque estava no bolo, ele morreu. Então eu só incógnito. Eu tenho a resposta, mas eu tinha que ler Judas, eu tinha que ler outras passagens para dizer que aquele não foi para o céu. Ele foi para algum lugar, você perguntar depois eu digo. Mas vamos lá, ele diz, ó, pela fé, o foco maior não é esse. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado. Pergunta, se ele não foi achado, porque alguém procurou. Porque Deus se trasladava. Visto como antes da sua transladação, alcançou transladação. Nas versões modernas diz arrebatamento. Transladação não é arrebatamento. Transladação é transladação. A nível de explicação, transladação é aquilo que aconteceu com o Filipe. Quem já leu? Eu não estou voando, não aconteceu. Quem assistiu Dragon Ball? Dragon Ball assisti, Dragon Ball assisti. A Bíblia não, mas Dragon Ball assisti. Pronto, o Goku fazia um negócio assim, ó, teletransporte. Atos Apóstolos, Filipe estava pregando numa cidade, foi encontrado numa cidade a 40 quilômetros depois, cidade de Azoto. O que foi que aconteceu com o Filipe? Mesma coisa com o Goku, transportou. Ou seja, o cão pegou lá, leu a Bíblia e disse, rapaz, vou botar esse negócio pro desenho. Esse negócio tá certo. Ao meu ver, segundo que eu já estudei e pesquisei, Enoque foi trasladado para outro lugar para não ver a morte, porque estava sendo perseguido, porque era pregoeiro da justiça segundo Judas. Quando você lê Judas, você entende. Elias também foi para o céu, não. Se perguntar, eu também digo. Eu digo porque quem disse foi Jesus, irmão. Eu digo porque quem disse foi Jesus. Está no Evangelho de João, irmão, tá. Quem disse foi Jesus. Foi. Jesus disse assim, ó, ninguém subiu ao céu. Tu crê na palavra de Jesus ou crê em Jesus? Ou tu quer ir contra Jesus? Nunca leu não em João?
Evangelho de João, leia lá, no contexto de Nicodemos, capítulo 3. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho de Deus. Que? Elias foi para o céu e Enoque. Aí Jesus disse que ninguém foi. Apenas para os irmãos pensar, entende? Não é para... Vamos lá, querido. Qual o foco aqui? O foco é a comunhão que este homem, através da fé, manteve com Deus. O foco é esse. Deus o poupou dos homens maus, que lá em Judas você vai ler qual eram os homens. O poupou, visto como ele alcançou o testemunho que é agradar a Deus. O que é isso? O que é que se resume nisso, irmão Daci? Qual é o que eu posso tirar em relação a esse versículo? Vou dizer. É que Deus ele nos livra. É que Deus ele nos guarda. Irmão, mas Deus não permite eu passar pela tentação? Permite, mas Deus também guarda o seu. Se ou não? Guarda. Alguém que diga, muitos estudos dizem, segundo Apocalipse 3:10, que Deus há de guardar na hora da tentação que advir sobre toda a face da terra. Diz que na grande tribulação os santos de Deus ainda estarão na terra, e Deus poupará, guardará, segundo a interpretação de alguns. Entendem? Apocalipse capítulo 3 versículo 10. Porque Deus ele nos livra, e todo dia nós presenciamos Deus livrando, Deus nos guardando, Deus nos protegendo do homem mau, do homem sanguinário, do assassino. Com certeza, se fosse dada a oportunidade aqui, irmão, quem já recebeu o livramento de Deus? Meu irmão, faltaria era tempo para os irmãos chegar aqui, irmão, eu já tive o livramento. Eu ia passando por lá e Deus pegou, me guardou, me livrou. Eu já falei muitas outras vezes aqui de livramento que Deus me deu. E com certeza, por quê? Porque Deus ele livra, Deus ele cuida, porque Deus ele nos ama, igreja, amém? E foi basicamente isso que Deus fez com Enoque. Deus o traslada Enoque para ele não ver a morte em meio à perseguição cristã. Versículo 6 ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Tem gente que quer agradar a Deus de muitas formas, não tem fé, não agrada. Irmão, a Bíblia é muito. Eu não preciso da hermenêutica, eu não preciso da exegese para interpretar isso aqui, não. E nem fazer uma exegese, que é o contrário de exegese. Não preciso. É muito fácil aqui. Qualquer um que lê, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele ainda vai explicando por que é necessário. Irmão, o que é uma coisa necessária? É sem a qual não acontece outra coisa. É necessário. É assim, depois não é necessário para agradar. É necessário o que? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia na existência de Deus. E que Ele, Deus, Ele é galardoador dos que o buscam. O problema é que muitos de nós não esquecemos de buscá-lo. Quando nós fazemos um paralelo com o texto de Isaías 55:6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto, pare aí, buscai ao Senhor em, o que é enquanto? O que é enquanto? Tempo decorrido. É agora, filho. Buscai ao Senhor no tempo que passou. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque haverá tempo que vão querer buscar, só não vão encontrar. Porque vai ter tempo que vão querer buscar, só não vão achá-lo. Porque não mais estará acessível. Glória a Deus, é verdade. Porque a presente hora de buscar já passou. Irmão, qual é o tempo de buscar? É agora! É agora! É hoje! É o dia que se chama hoje. Porque esse mesmo Deus, que para você agradar a Ele, você precisa de fé, você precisa crer na existência dele, e sabedor que Ele é galardoador
processo não, filho. Deus não deve a ser ninguém, não. Deus não é veaco. Veaco é tu. Não, mas eu não. Sem Jesus tem poder. Sou veaco não. Tu que é veaco. Se tu não é, não. Tu não é. Eu estou falando tu que é. Tu não é, então tu não é. Entendeu aí? Irmão, tem crente verdadeiro. Pelo amor de Deus, irmão. Só para saber, eu falo até brincando, mas é a construção não. Irmão, a Bíblia diz, que veaqueis não vai para o céu. Não tem esse versículo não. O problema é que o veaco, ele dá a palavra. Ele assume um compromisso. Ou seja, ele julga que aquele contrato que ele fez, verbal ou escrito, ele vai cumprir. Aí se ele ver que ele não cumpre, ele está o quê? Mentindo. E mentiroso, aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Bem devagar. Glória a Deus. Então nós vemos, amado, que Deus, ele é galardoador. É bem verdade que o sentimento de buscar a Deus não é só o sentimento de recompensa ou ser recompensado, porque o próprio Deus assim o faz livremente. Na medida que você o busca, na medida que você o deseja, na medida que você o almeja ter comunhão, você vai mantendo uma relação íntima com o Senhor, vai se tornando íntimo de Deus. Deus vai começando a revelar um segredo para você. Deus vai começando a falar coisas para você, vai te dando sensibilidade espiritual. Você vai ter um olhar diferenciado. Você vai olhar para a pessoa e ver de fato a necessidade da alma da pessoa. Aquele olhar outrora julgador deixará de existir, porque quem anda em comunhão com Deus tem tempo para falar da vida alheia. E se você está falando da vida alheia julgando o próximo, meu irmão, está longe da comunhão com Jesus. Porque a comunhão com Jesus é uma comunhão de amor, não de aceitação de pecado, mas de amor, de compreensão, de que assim como o outro erra, você também erra. E por isso você não é tão duro, você é mais flexível. Amém, queridos? A Bíblia diz, ele fala de outro personagem. Ele diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viu, porque isso é o conceito de fé. A fé é o fim fundamento das coisas que se não vê, é o fim fundamento das coisas que se espera e a prova de fato que se não vê. E Noé justamente divinamente avisado daquilo que se não via temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Meu irmão, com certeza você já leu, já ouviu muitas pessoas pregarem. Eu não sei se você já atentou para o que eu vou lhe dizer, mas na época de Noé não chovia, irmãos. Na época de Noé não chovia. Irmão, e como é que a agricultura florescia? A Bíblia diz que um vapor surgia da terra e regava a neblina da terra, e negava toda a relva do campo. Não chovia. Perceba, meu irmão, como fé parece não. Fé é coisa de maluco, meu irmão. Olha aí, como é que a pessoa acredita numa palavra e diz, construa uma embarcação, Deus dá as medidas bem certinho. Olha, meu irmão, quando você lê, é engraçado quem prega, ele vai falando uma coisa e se lembrando de outras coisas. E eu me lembrei agora, Deus deu as medidas tudo para Noé, sim ou não? Isso prova o quê? Prova que Deus é um Deus organizado, meu irmão. Numa linguagem bastante pentecostal, prova que Deus não é Deus de embaraço. Como é que Deus vai dar um projeto? Como é que Deus vai dar um plano? Como é que Deus vai dizer alguma coisa para a tua vida e é tudo escuro? Nada é claro. Mais ou menos, não é Deus não, isso é embaraço. Se você for analisar os projetos de Deus, tudo teve um direcionamento, teve uma medida certa, teve um cálculo exato. Foi na arca, foi no tabernáculo, a cor do tecido, a costura, as estacas, o local, a preparação, o material que tinha que ser feito, tudo direitinho, meu irmão, porque Deus é um Deus organizado. Seja exemplo, meu irmão, seja também organizado, meu irmão. Aleluia.
Se viu. Essa palavra eu creio que adentrou em alguns corações. Deus é muito maravilhoso, meu irmão. E Noé divinamente creu e disse: eu vou fazer, Senhor. Embora que todos ao seu redor duvidassem. Meu irmão, a gente que mora em periferia, a gente entende uma coisa que aconteceu em Noé, mas não foi escrito. Irmão, o que é isso? Meu irmão, quando tem uma novidade, principalmente desgraça, você já percebeu que a gente que mora em periferia, o pessoal corre pra ver, né? Chove de gente pra ver, dizer, é a bala que foi, pai, deixa eu ver quem foi que morreu. Um tiro comigo. Não, mas eu quero ver pra me contar quem foi. Meu irmão, pior que a gente que mora nesse, né, assim, né? Meu irmão, eu fico imaginando Noé. A Bíblia oculta algumas coisas, mas eu penso algumas coisas. Tu imagina aí, ó, você com certeza vai concordar comigo. Meu irmão, o cara fazendo uma embarcação. Tu acha que não foi ninguém? A Bíblia não diz, mas vamos aqui pensar. Tu acha que não foi ninguém para dizer, ei, Noé, é isso? Quem acredita que foi? Sim ou não? Diga sim, sim. Muito, eu acredito demais. Ei, Noé, que negócio é esse aí, não? Deus vai mandar um dilúvio. Meu irmão, porque era inconcebível na nação diluviana, não descia na mente deles que Deus iria destruir a terra atual com águas, meu irmão. Nem chover chovia. E Noé disse: não é porque vai vir um dilúvio aí, ó. Deus quer salvar um bocado de nós, a minha família está garantida. Deus mandou mandar uns animais aqui pra gente aqui dentro. Pela fé, meu irmão. Isso é fé. Irmão, fé parece com irresponsabilidade. Não, é diferente. Porque tem gente que faz coisas irresponsavelmente dizendo que é fé. Não misture não. Isso não é fé não. Irmão, tu nem diz. É porque tem pessoa que diz assim, ó. Olha, perceba se isso é fé ou é irresponsabilidade. Os irmãos que julgam, olha, a pessoa não trabalha, percebe? A pessoa não trabalha, aí um gosta de ligar oferecendo cartão, aí vem, e não vem. Em nome de Jesus, passa a tesoura ungida nele. Passa essa tesoura, a tesoura de fogo de Jeová nesse cartão. Esse cartão é o inimigo querendo te atribular. Olha aí, Deus revelando. Olha aí. Aí a pessoa não trabalha, aí julga que isso é fé ou sem responsabilidade. Não trabalha, não tem uma renda fixa. Aí vem o agente do diabo, cartão do Itaú, Mastercard também pode ser, Visa, Eletro. Chegou, a pessoa vai passear, que outra coisa vai passar no shopping liso. Liso não, né, irmão? É tribulação. Aí vai passando. Mulher, ela tem um dom a mais do que os homens, eu já peguei uma vez aqui, é o sexto sentido, é espiritual. Não é coisa de X-Men não, mas não sei que negócio é esse. Ela escuta as coisas chamando ela. Me leva lá pra minha casa. Aí a irmã diz: não tenho dinheiro, mas se lembra do agente. Mas eu tenho um cartão, eu tenho fé. Deus vai me honrar. Ainda coloca Deus vai me honrar. Eu vou parcelar, meu. E Deus vai me honrar porque eu sou crente. Não, isso é responsável. É outra coisa, né? Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é diferente. Amém, igreja? Deus, ele nos convida a ser responsável. Fé é isso aqui. Não é creu, fez algo da vontade de Deus. Por quê? Porque geralmente quando você vai usando a fé que se concretiza em obras, é no curso da vontade de Deus. Se você analisar, tudo vai na direção da vontade de Deus. Dificilmente vai bater com a vontade humana meramente. A maioria delas, ela vai em direção à vontade de Deus. Ela vai nesse caminho, na vontade do Senhor. E Noé acredita. E Deus o honra e salva a sua família. E tanto é que agora eu vou, para finalizar, ia falar ainda de Abraão. E tanto é, amado, que a arca que Noé fez,
ela é uma tipologia de Cristo. Irmão, não entendi. Ele é um tipo de Cristo. A arca é uma simbologia, é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Por quê? Pela simples analogia que agora eu vou fazer. Dentro da arca tinha o quê? Salvação. Diga comigo, dentro da arca tinha salvação. Fora da arca tinha o quê? Fora da arca tinha o quê? Dentro de Cristo tem o quê? Fora de Cristo tem o quê? É por isso que é uma tipologia de Cristo. E que você, em nome de Jesus, possa, amado, desejar andar por fé e não por vistas, acreditando. A Bíblia diz que aquele que se julga não ter fé, peça a Deus. Ou seja, é algo que se pode ser dado por Deus. Então que nessa noite nós possamos orar e dizer: Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, me dá fé, Senhor. Me dá fé para no meio da luta eu não desistir. Me dá fé, Senhor, para no meio do vendaval eu não te abandonar, Senhor. Porque o objetivo maior é um dia morar contigo nos céus. E isso, amado, é por meio da graça, através da... Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor bem forte.